de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Glória a Deus, aleluia. Quero ser Bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Oi, Raelma, Deus te abençoe, bom dia. Que o Senhor fortaleça os nossos pensamentos em direção a Ele e que nada prevaleça nesse dia, além da sua voz, além da paz que Ele nos dá e transmite, da força e da luz que Ele derrama sobre os seus filhos. Que nada prevaleça, nada possa nos incomodar a ponto de tirar a nossa paz. Que a gente possa entender que Deus é fiel, aleluia. Às vezes a gente até fala, Deus é fiel, mas a gente não entende o que é essa fidelidade de Deus. E aí tem muito texto bíblico que fala da fidelidade de Deus. O Salmo 18, 25, 49 diz: Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correndo com aqueles que são corretos. Oh Deus maravilhoso, Deus lindo, Deus soberano, Deus absoluto, louvado seja o nome do Senhor, Ele que fez os céus e a terra, aleluia. Eita Deus, que dia lindo. Ouvindo aqui a música do Nani Azevedo, que diz que Ele faz bem mais do que merecemos e que nós necessitamos desse Deus e precisamos adorá-lo, sermos adoradores por excelência. Será que você é capaz de ser esse adorador por excelência, a um Deus fiel que tudo faz? E aí, gente, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu achei um texto maravilhoso falando da fidelidade de Deus e achei muito interessante. E aí eu vou ler aqui esse texto que fala da fidelidade de Deus. Um pesquisador, né? Eu não sei aqui o nome dele, mas eu estou tirando esse artigo da internet. Deixa eu ver se eu acho o nome dele. Deixa eu ver. Kleber Nascimento, eu acho que é esse o nome dele. Ele escreveu um texto falando inúmeras. Primeiro ele descobriu quantas vezes na Bíblia tem a expressão Deus é fiel. Oh, Thales, que Deus te abençoe. Eu não sou assim muito profetada não, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero dizer para você que se você colocar sua confiança no Senhor, que fez os céus e a terra, toda a dor que você está sentindo, todo o medo, a solidão, a angústia, ela vai sair de dentro de você. Porque quem traz a paz que excede todo o entendimento é o Senhor Jesus. Bom dia, Rogério. Bom dia, Luiz Eduardo. E eu quero te dizer, Thales, que você precisa confiar em Deus. Aleluia. Márcia, bom dia, meu amor. Bom dia, Filomena. Bom dia, você que está chegando aí. E aí eu vou ler aqui o texto, ou pelo menos uma parte dele. Esse rapaz, ele descobriu quantas vezes aparece, né? Deus é fiel. No Antigo Testamento, 54 vezes aparece a expressão Deus é fiel. E no Novo Testamento, 22. Mas às vezes o que a gente entende por fidelidade ou a gente não entende. Porque ser fiel, nos dias de hoje, gente, a gente trai por tão pouco. A gente deixa de ser fiel, leal, amigo, verdadeiro, em troca de migalhas. E fidelidade é um dos atributos de Deus. E aí, para entender a fidelidade de Deus,
Nós vamos ler alguns textos do Antigo, do Novo, né? Mas uma coisa muito legal que o autor fez é que algumas referências ele colocou Números e Hebreus, porque diz a mesma coisa em Números e em Hebreus. Então, assim, tremendo o que Deus é capaz de fazer. Rogério, Deus te abençoe. Quando vocês pedem assim uma palavra, né, que alguém dá, eu gosto de falar mesmo a palavra Rogério. E a palavra já traz o recado que a gente precisa. A maior e melhor profecia que a gente pode receber é a esperança de encontrar Jesus e estarmos com Jesus. Essa é a maior e a melhor profecia que você pode receber. E ouvir a voz de Deus enquanto nós estamos aqui pregando esse evangelho de paz, entende? Então, abre o teu coração para receber essa palavra de hoje. Fica até o fim ouvindo o que Deus quer te falar. Amém? Deus é fiel. Bom dia, Andréia. Bom dia, queridas que estão aqui de um lado e queridos que estão do outro. Louvado seja o nome do Senhor. E aí hoje o texto falando de fidelidade, como eu disse a você, eu achei na internet e achei belíssimo. Estava orando ao Senhor e descrevendo algumas coisas para Deus e dizendo: Senhor, a tua fidelidade me constrange. Quando eu não consigo ser fiel, tu continua sendo fiel. Tu continua me amando, derramando a tua misericórdia, a tua graça, a tua sabedoria, né? E aí o significado de misericórdia de um Deus que é fiel para cumprir tudo que promete, né? Tudo que promete, ele é fiel para cumprir. Na Bíblia, uma das palavras que a gente mais diz é misericórdia. É oferta de amor que se manifesta, perdoa pecados. Misericórdia é uma palavra que atravessa toda a Bíblia e é um conceito que aparece inclusive em outras religiões. E a misericórdia é um reflexo da humanidade de Deus e é também o que há de mais completo no homem. Jesus ensinou que as pessoas, né, merecem misericórdia. Quando é comigo, eu quero misericórdia. Mas quando é para tratar uma outra pessoa, eu quero justiça. É diferente. Misericórdia é tratar uma pessoa compassivamente e além do que ela merece. E aí vem Jesus e nos ensina através da graça o que é a misericórdia. E a fidelidade de Deus está inserida nesse contexto aí. Quando Deus exerce misericórdia sobre nós, Ele está nos perdoando e nos elevando a uma posição de santidade, de compromisso com a sua palavra, de integridade. E aí, quando é que Ele demonstra misericórdia, pastora? Quando Ele perdoa os nossos pecados, quando nós merecemos punição, castigo, disciplina. E aí Ele vai lá e perdoa os nossos pecados e nos chama para estarmos com Ele. E aí a palavra misericórdia, né? Misericórdia, 90% da palavra contida na Bíblia trata o amor e a misericórdia de Deus. Se refere ao agir de um Deus poderoso, mas amoroso, misericordioso e que dá para nós gratuitamente tão grande salvação. Misericórdia é uma palavra juntada, né, formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está sentindo e se aproximar nos seus sentimentos daquilo que a outra pessoa está sentindo. Miserere, compaixão, e cordis, coração. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, nos alcança e exerce a sua fidelidade.
Ele é fiel por conta do seu amor, que é incondicional. Eita, glória, como é forte. Eu nem sabia que o Espírito Santo ia trazer isso à minha memória, né? Mas ele trouxe hoje. E eu quero dizer para você que esse rapaz que fez essa pesquisa na internet, ele está de parabéns. Olha, 54 vezes no Antigo Testamento, Deus é fiel. E no Novo Testamento, 22 vezes, Deus é fiel. Aprendi isso hoje, hein, gente? E aí lá vai os versículos. Ele é fiel, aquele que o constituiu, como também Moisés o foi em toda a sua casa. Números. E Hebreus, repeteco, tá? Hebreus 3:2. Outra frase na Bíblia, eu vou ler aqui algumas para você aprender. Fiel é Deus, por quem foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Quer saber mais onde tem que Deus é fiel na palavra de Deus? Essa é a palavra para você, Teles. Essa é a palavra para você que está aqui ouvindo. Creia que o Senhor é fiel, fiel para cumprir. Deus é testemunha de que quando vos dirijo a palavra, não existe um sim e depois um não. Deus é fiel. 2 Coríntios 1:18. Eita Deus, lá vem outro texto, 1 Pedro 5:12 diz: por meio de Silvano, que estimo como um irmão fiel, vos escrevi estas poucas palavras. Minha intenção é de que admoestar-vos e assegurar-vos que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Apocalipse 3:14. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Deus é fiel. Quem é a testemunha fiel e verdadeira, pessoal? Ô, glória! Assim também, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. Apocalipse 3:14. Assim também, aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao Criador fiel, praticando o bem. 1 Pedro 4:19. E eu vou ler um último texto falando de fidelidade. Eita Deus! Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, tu serás cortada. Cristo, porém, Romanos 11:22, Cristo, porém, o foi como filho à frente de sua própria casa, e sua casa somos nós, contando que permaneçamos firmes até o fim, professando intrepidamente a nossa fé e ufanos de esperança que nos pertence. Hebreus 3:6. Ele é fiel para cumprir tudo que nos promete, fiel para nos dar tudo que nós necessitamos. Embora a gente não mereça, ele é fiel. E ele tem promessas, e ele vai cumprir todas as suas promessas, porque ele é fiel. Às vezes eu fico assistindo os meus devocionais e eu fico pensando assim: Senhor, todo dia, tu me dás uma palavra de esperança e acerca da tua fidelidade. A gente não vive porque a gente espera coisas dos homens. Com os homens a gente vai se decepcionar, a gente vai ser ferido, mas com Deus, nós vamos permanecer. Eu estava conversando com o pastor Ricardo ontem
E a gente estava brincando e dizendo que nós estamos envelhecendo e que todos os dias a fidelidade de Deus se apresenta a nós, com o ar que nós respiramos, com o levantar, com a comida, que às vezes as dificuldades vêm e Deus nos fortalece. Isso nos remete à fidelidade de Deus, nos mostra a fidelidade de Deus para conosco, porque a gente não merece essa fidelidade e Ele se apresenta como um amigo fiel, amigo que não trai, amigo que não inventa calúnia, amigo que nos ama de verdade, amigo que fala conosco todos os dias e que se revela através da sua doce e linda e santa palavra. Esse Deus fiel que fala conosco todos os dias e que está presente todos os dias na nossa angústia. Eu estava vendo uma pessoa testemunhar, uma pessoa que está com CA testemunhar, ouvindo ela falando. Gente, é muita fidelidade de Deus. Você sair, você passar mal, você fazer exame e ainda assim permanecer vivo, alegre, feliz, porque conheceu Jesus, porque está vivendo uma experiência triste, mas está feliz. Eu não sei te explicar isso. Uma pessoa que está passando uma prova, dor no corpo, bem magrinho, né? Assim, sentindo dores, mas está feliz porque sabe que o Senhor tem cuidado dele, tem cuidado dessa vida. Isso alegra o meu coração, porque essa fidelidade vai além do meu entendimento. E aí, essa pessoa testemunhou ontem em um dos vídeos, falava assim: eu fui fazer um exame e Deus disse assim: eu estou contigo. Se você está respirando hoje, eu estou contigo. Então, entra nessa máquina que vai dar tudo certo. E aí a pessoa disse que respirou, entrou lá na máquina do exame e viu Deus cuidando, agindo, né? E a pessoa diz assim: eu sou um milagre por causa da fidelidade de Deus, que tem me sustentado. Sabe, em meio à dor, entender que Deus continua sendo fiel, isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente que vive experiência com Deus profunda, que em meio a um câncer se sente bem, sustentado, seguro e diz assim: eu já sou um milagre porque estou vivo. Isso é gratidão, fidelidade de Deus casadinha com gratidão do nosso coração. E muitas vezes nós não entendemos essa fidelidade porque nós queremos muito mais do mundo do que de Deus. E aí essa fidelidade não fica compreendida nos âmbitos sobrenaturais, nos âmbitos divinos de quem é Deus. E nós precisamos sair do raso e entender quem é esse Deus que exerce a sua fidelidade comigo e com você todos os dias. Todos os dias Ele sopra vida sobre nós. Ontem também nós íamos conversando no carro com minha filha e o Ricardo, o pastor Ricardo, disse: olha, isso tudo que está acontecendo faz parte da fidelidade de Deus. Ouvi um rapaz falando de propósito hoje, um momento lá que eu tive de manhãzinha cedo, bem cedo mesmo. E eu botei os vídeos para rodar que estavam no meu celular, que eu tinha recebido durante ontem, que eu não vi, e um dos vídeos era o rapaz falando de propósito, que tem muita gente usando o propósito para ganhar dinheiro, profetizando para os outros e falando de propósito, sobre o propósito de Deus na vida das pessoas. Gente, Deus só tem propósito com quem tem compromisso. Se você não entende o que é propósito, se você não sabe o que é propósito, Jesus só vai exercer algo na vida de alguém que tem compromisso. Quem não tem compromisso, ele não vai colocar propósito nenhum, até porque não vai ter condição de cumprir. E mesmo que você não consiga cumprir, meu amado, Deus é Deus, Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel, independente da nossa infidelidade. Porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de bondade, Ele é um Deus de misericórdia. E eu nunca vou esquecer esse significado aqui, a junção das palavras miséria e compaixão. Miséria, compaixão e córdios, coração. Ter compaixão no coração não é para todo mundo, criatura.
Isso é a misericórdia de Deus. E ele exerce essa misericórdia dentro da sua fidelidade. Ele é fiel a mim e a você, não porque nós somos bonzinhos, não, querido. É porque ele é quem ele é. Ele é Deus. Ele é Deus e vai sempre ser aquele que nos ama e que planejou nos tirar das trevas. O plano de Deus foi perfeito, nos tirar das trevas, desde lá da criação, quando ele disse haja luz, que houve luz. Eu amo essa expressão, eu gosto de dizer haja luz, porque essa para mim é a palavra de força de Deus, quando ele diz haja luz e tudo clareou, e tudo ficou iluminado, e ele pôde continuar a criação, porque ele é Deus, e aí ele vai lá e cria todas as outras coisas, o Espírito de Deus, os planos de Deus para nós, e todo o conhecimento, e tudo aquilo que esse Deus tão grande que a gente esquece quem ele é, que é fiel, e a sua fidelidade não se corrompe como a nossa, por uma joiazinha, por um carguinho. Aí nós vamos nos corrompendo por uma coisa que é passageira. Tudo aqui é passageiro, mas ele permanece fiel. Eita, Deus da glória! E era isso que era ministrado ao meu coração de ontem para hoje. E eu fico sempre procurando algo para falar para vocês. O Espírito Santo diz simples. Fale o que eu falo para você, papum, quando a gente está conversando. Às vezes eu fico tentando dar uma melhorada, né? Dou uma pesquisada na internet. Mas Deus quer que nós falamos, que a gente fale da nossa experiência com Ele em profundidade. O que faz diferença na vida das pessoas é o real, é a realidade, aquilo que eu passo, ter compaixão do coração e ser fiel. Deus nos instrui a dar amor e a ser amor e a viver o amor. Sentir aquilo que nós chamamos de empatia, sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar os seus sentimentos dos sentimentos do outro e experimentar a vontade de Deus e a fidelidade desse Deus que não se aparta de nós por coisa alguma. Que nós possamos entender essa fidelidade e esse amor, né? A junção de miserere, ter compaixão, e cordes, misericórdias, coração. Aí nós vamos entender a fidelidade de Deus. Ele é fiel, não porque eu sou merecedor de fidelidade, eu sou mais santinho que os outros, não. Ele é fiel por causa do seu imenso amor e por causa de quem ele é. Aleluia. Bom dia, pessoal. Senão eu vou continuar falando aqui e vai virar uma pregação. Deus abençoe sua vida. Continue remoendo essa palavra. Busque na Bíblia sobre a fidelidade de Deus. Se alimente, coma do rolo. Coma do rolo. Tem muita coisa acontecendo muito rápido. E o nosso caminho é um só. Eu te seguirei, Senhor, enquanto eu viver. Deus te abençoe. Bom dia, pessoal. Amanhã feriado, tô nem acreditando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus permaneça contigo. Em nome de Jesus. Amém. Beijo para os meus queridos e queridas que estão aqui comigo hoje. Que o Senhor te abençoe. Se você gostou dessa palavra, multiplica. Eu posto onde, né? Me perguntaram. Procura aí nas redes sociais. Tá bom? Um beijo. Bom dia. Partiu o trabalho. Deus te abençoe.